ouvir a palavra do Senhor lá em Malaquias, capítulo 7. Agora eu quero ver você encontrar Malaquias aí na Bíblia. Malaquias. Aliás, Miqueias. Não é Malaquias. Miqueias, depois vem Naum, depois Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Está entre os profetas menores. E eu peço o Guim que coloque aí depois a saída de áudio, porque tem um vídeo nesse slide de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante da palavra de Deus, e eu quero que você acompanhe comigo. Miqueias 7. Miqueias, ali está Malaquias, mas é Miqueias. Não me confunde não. Miqueias é um daqueles livros que ficam perdidos aí no meio. Antes de Naum, antes de Abacuque. Na projeção está errado. Então é Miqueias, não é Malaquias. Todos encontraram? Rápido, né? Encontraram rápido, parabéns. Quem foi lá no índice, né? Lá no índice, lá no início, deixa eu ver aqui. Miqueias 7. Nós vamos ler apenas 3 versículos da palavra de Deus, os 3 últimos versículos do livro de Miqueias, que diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, nós carecemos da tua palavra. Nós precisamos, ó Deus, ser alimentados, porque nós somos totalmente dependentes desse alimento espiritual. Nossa vida não é nada sem que nós provemos todas as semanas, todos os dias, a todo momento, meditando dia e noite na palavra do Senhor. E nós pedimos que o Senhor venha de encontro às nossas necessidades, que a tua palavra, que é como marreta, que esmiuça a pedra, venha esmiuçar o nosso coração. Ó Deus, que a tua palavra, que é como espada de 2 gumes, venha cortar e separar aquilo que necessita no nosso coração. Deus, que a tua palavra venha promover uma transformação de dentro para fora. Que o Espírito Santo de Deus venha fazer assim uma lavagem no nosso interior, venha fazer com que nós nos apossemos dessa cura, ó Deus, que é a cura através do perdão. Nós somos curados pelo Senhor, nós somos transformados pela palavra do Senhor, e nós queremos pedir que o Senhor fale conosco essa noite, no nome de Jesus, amém e amém. Hoje nós estamos na nossa 4ª mensagem da nossa série Perdão que Cura. E você que não participa de um grupo, está esperando o que para participar? Não é todas as igrejas que têm essa oportunidade de ter um grupo que discute o que nós pregamos no domingo. Você já pensou? Você poder ponderar aquilo que você fica aí na sua cabeça enquanto o pastor está pregando. Você pensa uma coisa, pensa outra, então você anota e pondera e chega lá no grupo, você participa e você se engaja e você dá a sua opinião. É uma oportunidade muito grande, um crescimento, um aprofundamento que você já estuda aqui, você continua estudando durante a semana. Então, você que ainda não participa de um grupo, deveria participar. E você que já participa, deveria convidar também pessoas para estar aí com você, porque grupo de crescimento não é só para crente.
Grupo de crescimento, ele serve para o crescimento das pessoas que também não são crentes. Então, se você tem sido abençoado com esses grupos, eu tenho certeza que você também poderá convidar pessoas para serem abençoadas através do grupo, assim como você tem sido abençoado. Então, eu faço aí o desafio para você convidar pessoas para estar no grupo, né? O grupo da rua aí, que só sabe comer, né? Convida gente para comer também, né? Com vocês só sabem comer. Então, convide alguém para comer lá um lanche e também comer a palavra de Deus, que é o alimento espiritual para a nossa vida. Então, nós vamos estudar sobre o esquecimento de Deus essa noite. E nós já tivemos ali consertado. Não, está Malaquias ainda, mas é Miqueias. Então hoje nós vamos falar sobre o esquecimento de Deus. E você precisa entender muito bem isso, porque às vezes o perdão de Deus já é sobre a sua vida, mas você ainda vive como se não fosse um perdoado. Você recebeu uma das maiores bênçãos que você poderia receber na sua vida, mas você vive como se você não tivesse essa bênção. Então eu queria chamar a sua atenção para você examinar comigo esse texto, para você mergulhar comigo nesse texto e descobrir o que é de fato o perdão de Deus, como o perdão de Deus atua na nossa vida, como Deus trabalha na nossa vida, como que é realmente o perdão, como que é esse esquecimento de Deus para as nossas vidas. Ontem eu estava ali em Batiba, pregando o evangelho, ali na praça da cidade. A gente estava fazendo um evangelismo, e eu tive a oportunidade de trazer a mensagem do Senhor. E no final daquela mensagem, nós fizemos ali um apelo, e apareceu um indivíduo ali na frente. Na verdade, apareceu dois. Só que um era de fora da patotinha que estava ali. Daqueles que não eram crentes, ele era de fora. Então, ele se achegou, a gente orou por ele, e depois a gente foi conversar, bater um papo com ele, sobre o que ele estava passando. E ele veio contar que ele era de uma família crente, que o pai dele era presbítero lá da Assembleia, que a mãe dele era lá da Assembleia também, e ele foi contando a história dele, e falou que ele quer mudar de vida. Ele falou que quer mudar de vida, quer deixar aquilo que ele tem feito de errado, quer deixar o cigarro dele, quer deixar a bebida dele, aquilo que ele tem feito de errado. Então, a gente orou ali com ele, pegou o número de telefone dele, já passou para os meninos lá que vão visitar depois, e a gente fica assim impressionado, o que nos chama a atenção é que está cheio de pessoas assim, pessoas dentro da igreja, pessoas lá fora, pessoas aqui dentro, que ainda não entenderam o perdão de Deus, pessoas que ficam remoendo pecados que Deus já perdoou, pessoas que ficam vivendo o passado, pessoas que ficam ali trazendo aquilo à tona novamente. Deus já perdoou. Você não pode viver de passado, você não pode viver daquilo que Deus já lançou no mar do esquecimento. Então, existem pessoas assim dentro da igreja. Você já viu pessoas que desenterram defunto? Você conhece? Gente que desenterra defunto. O defunto já está só no osso e ele está lá desenterrando a caveira. Está desenterrando. Quer trazer à tona uma coisa que já foi resolvida. Quer trazer de volta um negócio que já está tudo certo diante de Deus. Então, querido, eu queria que você pensasse comigo. Se a sua vida está realmente usufruindo a mais profundeza, ou o mais profundo do perdão de Deus, ou se você tem ficado só na superfície, você ainda não tem mergulhado na profundeza do perdão de Deus. Nós estamos caminhando aí, já é a 4ª mensagem, nós já falamos muito sobre isso, mas nós ainda temos que falar sobre esse tópico, o esquecimento de Deus. E eu gostaria de te chamar a sua atenção, porque na verdade nós não estamos falando aqui de você esquecer de um pecado que você cometeu e que você ainda não confessou. Há uma diferença. Eu não estou falando aqui que é para você esquecer do pecado que você cometeu hoje.
sem antes confessar a Deus. Eu estou falando da capacidade que nós deveríamos ter de virar a página da nossa vida. É disso que eu estou falando. Porque nós temos pouca capacidade de fazer isso, de virar a página, de começar novamente, de começar uma vida nova. E eu cheguei para aquele homem e falei assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa. Não importa, eu não estou preocupado com o que você fez. Eu estou preocupado com o que você vai ser daqui para frente. E as pessoas vêm assistir às vezes uma pregação, vêm participar do culto, ouve, e fica pensando, mas o que será da minha vida da agora para frente? Porque eu tenho algumas coisas do passado, e fica apegado ao passado. Mas eu não estou falando aqui de você esquecer deste pecado que você ainda não confessou. Você precisa confessar cada pecado a Deus. Você precisa colocar diante de Deus cada erro que você comete. Sabe o que Davi disse uma vez? Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram dentro de mim, pelos meus constantes gemidos dia e noite. Enquanto Davi guardou o seu pecado sem confessar, Davi teve um problema muito grande na sua vida. Agora, no dia que ele pecou, e dentro do nosso código de ética, você sabe muito bem que o pecado de Davi talvez foi um dos piores. De acordo com o nosso código de ética, em que nós colocamos lá o 7º mandamento no topo, talvez, ou os pecados sexuais no topo. Então Davi estava lá no topo, mas chegou uma hora, um momento na vida de Davi, que ele prostrou diante do Senhor. Depois que ele ouviu a palavra de Deus na boca do profeta Natã, ele prostrou diante do Senhor, e ele confessou que ele era um pecador, e ele aceitou até mesmo as consequências, que foi a morte do seu filho. Ele sofreu nas mãos de Deus, sofreu a consequência do seu pecado. Então, querido, eu quero te chamar a sua atenção para o que diz esse texto. Eu queria dizer, ninguém vai olhar para trás, se olhar, vai apanhar, depois lá fora. Eu queria dizer que tem vaga aqui na frente. Eu estou vendo 3 pessoas ali fora. Eu queria que algum diácono pudesse ou dar um lugar para essa pessoa sentar, ou ver o que faz aí, coloca uma cadeira, alguma coisa assim, porque tem vaga aqui. Voltando aqui, ainda bem que ninguém olhou para trás, vamos ao nosso texto, ao texto que nós vamos falar um pouco essa noite. O nosso contexto aqui, o contexto da carta, ou do livro, melhor dizendo, de Miqueias, é o contexto do juízo sobre a casa de Deus. O juízo começa sobre a casa de Israel, assim como o juízo vai começar pela igreja. Você já pensou? O tanto de coisas que nós vamos ter que prestar contas? O tanto de pessoas que nós tivemos a oportunidade de pregar e não pregamos? O juízo vai começar pela casa de Deus, e o juízo vai começar pela igreja. Então, nós temos, se você for ler depois Miqueias, você vai notar isso muito bem. Você vai observar que ali em Miqueias existe um conteúdo em que o juízo é proferido, porque havia muita injustiça. Era assim mais ou menos como o Brasil hoje. Miqueias era um profeta da zona rural, ele foi contemporâneo de Isaías, que foi um profeta da área urbana. Isaías estava ali em Jerusalém, e Miqueias estava na roça. Então, fora dos holofotes, imagina você, fora dos holofotes, Miqueias estava com seu ministério fora dos holofotes, mas ele prega a palavra, ele vê as injustiças acontecendo, o que o restante do país não está vendo, porque é uma cidade pequena, ele está vendo, e ele é um servo de Deus, e ele denuncia aquilo que está acontecendo. Então é juízo em cima de juízo. Quando você vai ler todo o livro, você vai ver que é juízo sobre juízo. Mas nós temos o último capítulo. O último capítulo. O último capítulo, o final do capítulo, chega no texto que nós lemos.
Aí nós temos uma esperança. A esperança para a casa de Deus, a esperança para a casa de Israel, que na verdade não é a ausência de juízo, mas é, na verdade, a redenção. Então, Deus não está cancelando o pecado de ninguém aqui, no sentido de deixar as coisas sem julgamento, que Ele vai passar por cima e que Ele vai colocar panos quentes sobre aquilo. Não, nós estamos falando do mecanismo do perdão de Deus, que na verdade leva em consideração um pagamento de dívida. Deus não passa por cima, Deus não finge que não está vendo as coisas, Deus está vendo. E muitos já têm colhido frutos, consequências daquilo, consequência do que a pessoa tem feito, ela já tem colhido antes do juízo final. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para esse texto, porque esse texto que nós lemos aqui é o texto final, é o fechamento do livro. E como fechamento do livro, Miqueias vai trazer então a exposição do caráter de Deus. Por que confiar em Deus? Por que confiar em Deus? E a resposta está no caráter de Deus, na característica, nas características pessoais de Deus. Por que nós confiamos em Deus? Nós confiamos em Deus por causa do seu caráter, o seu caráter que é imutável. Deus não muda. E nós vamos ver aqui algumas características, 3 destaques nesse texto para nós pensarmos. O primeiro está aí no verso 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece a transgressão do restante da tua herança? O Senhor retém a sua ira para sempre. Não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Então, nós estamos diante de um Deus que rasga a dívida. Rasga a dívida. Esse é o primeiro ponto para a nossa reflexão. Existe uma dívida a ser paga. E o questionamento aqui do profeta está no início do verso, quando ele diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti? E depois o verso 18, 19 e 20 são decorrências da resposta a essa pergunta: quem é semelhante a ti? Então nós temos 3 características do caráter de Deus. E nós temos aqui nada mais, nada menos do que o nome de Miqueias. Porque o nome de Miqueias é: quem é como Jeová? Nós temos então a Miqueias fazendo questionamento sobre Deus, sobre o caráter de Deus. E nós temos então o próprio significado do seu nome. Ele questiona: quem é como Deus? Que faz o quê? Que perdoas. Que perdoas. O texto continua. O texto diz que perdoas o quê? A iniquidade. Que perdoas a iniquidade. Então nós estamos falando aqui do que nós temos estudado, sobre o perdão de Deus. E nós precisamos entender, porque semana que vem nós vamos encerrar essa série, e eu preciso que você entenda muito bem, porque semana que vem nós vamos falar sobre o perdão que você tem que ter. E se você vai participar dessa ceia aqui hoje, você vai assumir o compromisso de resolver sua situação, porque você não pode tomar juízo para si, você não pode comer e beber o sangue de Cristo e o corpo, porque você estará bebendo juízo para si. Então você precisa perdoar, e para você perdoar você tem que entender como funciona o perdão de Deus. Então nós temos aqui o perdão. O perdão nada mais é do que um lavar, ou um levar de pecados de outra pessoa. Nós estamos falando aqui de um rasgamento de dívida, e para isso nós temos que olhar para o Antigo Testamento, como que isso funcionava, porque Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Então sempre foi necessário que um sangue fosse derramado. No Antigo Testamento e no Novo também foi assim. Sempre foi necessário que o sangue fosse derramado. E o sangue foi derramado. No Antigo Testamento, sangue de animais foi derramado.
Mas só que nós não tivemos ali, com esse sangue de animais, a dívida completamente paga, porque o sangue de animais não podem perdoar pecados, a palavra de Deus diz. Então, essa dívida ficou suspensa. É como o Brasil hoje, né? Nós pagamos o rolamento da dívida, nós pagamos o juro da dívida, nós não pagamos a dívida. Nós estamos pagando só o juro da dívida. E nunca acabamos de pagar a dívida. No Antigo Testamento é como se o juro da dívida fosse sendo pago, até que viesse alguém para pagar de fato a dívida. Então o povo do Antigo Testamento tinha a redenção através do sacrifício de Cristo Jesus, mas um sacrifício que ainda viria, algo que ainda estava por vir. Então nós entendemos aqui como funciona o perdão de Deus. É um rasgar de dívida. É um rasgar de dívida. Como se você tivesse alguém te devendo. E você então recebe ali. Como diz aquela história que Jesus conta, você lembra? Daquele trabalhador ou daquele devedor que devia uma dívida que não podia ser paga, de tão grande que era. Nem o PIB de Israel da época dava para pagar aquela dívida. Então Jesus exagera um pouco para você entender o que ele está querendo dizer. Aí depois, ele vê aquela pessoa que estava lhe devendo, e que o credor havia perdoado a dívida. Aquela mesma pessoa que havia sido perdoada, chegando ali na frente, e cobrando um valor muito inferior, infinitamente mais inferior do que aquilo que estava sendo cobrado dele. Como que funciona o perdão de Deus? Então, nós pecamos, como diz Romanos, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Existe um impedimento para que nós nos acheguemos mais perto de Deus. Existe uma barreira que nos impede de ver mais perto a glória de Deus. Essa barreira se chama o pecado. O pecado. E qual que é o correto, o certo que deve acontecer? A dívida deve ser paga. Ou você recebe então o salário dessa dívida. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então você peca, e o correto é você receber o salário deste trabalho que você tem feito, que é a morte. E aqui nós não estamos falando de morte física, porque todos pecados destituídos estão da glória de Deus, não está dizendo apenas pecados específicos que você comete. Nós estamos aqui falando do pecado original, daquele pecado que nos foi herdado, daquele pecado que nós herdamos, daquele pecado que você não gostaria de herdar, mas você herdou o pecado lá do início, o pecado de Adão e Eva. Então todos pecaram, porque todos estão debaixo deste pecado. Então você não é pecador porque você peca. Você peca porque você é pecador. E você recebe então a justa punição. Existe um pagamento a ser feito. Mas quando nós olhamos para Jesus e nós vemos o ciclo do perdão de Deus. Nós pecamos, depois nós temos a recompensa do nosso pecado, que nós temos mazelas, nós ficamos doentes, nós sofremos consequências do nosso pecado, mas depois nós temos Cristo Jesus. O próprio Romanos 6:23 diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós temos alguém que cancelou em primeiro lugar a nossa dívida. Primeira coisa que acontece, irmãos, é um cancelamento de dívida. Você já teve uma dívida paga por alguém? Isso é raro de acontecer, né? Imagina, você chega lá na loja, já pagaram aqui para você. Você já pensou?
Primeira coisa, você não vai entender, você vai falar, não, peraí, tem alguma coisa errada. O pastor Jeremias gosta de contar que teve um dia que tinha um cara devendo ele, o cara estava lá, levantando as mãos, adorando a Deus. Quem é comerciante aí, aprende, como é que vocês vão fazer, se alguém for membro aqui no dever. Você levanta a mão, você está vendo a pessoa, olha lá, fulano me deve, está lá com as mãos levantadas, está adorando a Deus. Aí o que ele fez? Ele passou a mão num talão de cheque, anotou quanto que aquela pessoa estava devendo, e ele fez igual o Chaves vendendo groselha, né? Vendendo suco de groselhas, vendendo churros. Jeremias, eu vim aqui te pagar, toma aqui o cheque. Aí depois ele foi do outro lado da mesa e pegou o cheque, está pago. Depois ele rasgou o cheque. Por quê? Quem que pagou a dívida? Ninguém. Mas para ele a dívida foi paga. Ele não levou mais em conta aquilo dali. Brincadeira, tá? Os comerciantes podem trazer os nomes aí de quem está devendo, que a gente resolve depois no conselho da igreja. Mas, querido irmão, entenda bem isso. Cristo rasgou a dívida. E depois nós temos o esquecimento. Como que funciona esse esquecimento de Deus? Nós não estamos dizendo aqui que Deus tem Alzheimer. Deus não tem Alzheimer. Nós estamos dizendo que Deus não desenterra defuntos. Nós estamos dizendo que Deus não traz coisas do passado, remói coisas do passado. Deus não é como a sua esposa, que lembra de uma coisa que aconteceu lá no primeiro ano de casado. No primeiro ano, ela vai trazer depois de 50 anos de casado. Deus não é assim. Deus não é como seu filho, que você promete uma coisa assim, e se você prometer, você tem que cumprir, que ele nunca mais esquece. Ele vai te cobrar toda a vida. Pai, mas eu tinha 5 anos, o Senhor prometeu isso, o Senhor não me deu. Ele vai lembrar. Deus não faz isso. Deus não leva em conta mais. Sabe quem que leva em conta? Nós. Nós lembramos. Nós lembramos. Você comete um pecado aqui agora, você pede perdão a Deus, daqui a pouco você está triste pelo mesmo pecado que Deus já perdoou. Que tipo de perdão é esse? Você não está provando o perdão de Deus, você não está indo mais fundo naquilo que Deus tem para você. Enquanto você não entender o perdão completo, um rasgar de dívida, você não vai entender realmente o que Deus tem feito através do perdão na sua vida. Mas preste bem atenção, porque aqui o texto usa 2 palavras, e as duas têm a mesma conotação. Perdoas e esqueces. Tem a mesma iniquidade e transgressão também, tem o mesmo significado. Nós estamos aqui diante do significado do perdão. Perdoar é esquecer. Em que sentido? No sentido de que não mais se trará à tona aquilo que foi rasgado. Deus não vai lá no lixo pegar a notinha que ele rasgou e colar de novo para te lembrar. Tá vendo? 1900 e bolinhas, você cometeu esse pecado. Eu não esqueci. Eu não esqueci. Então, quando nós falamos do esquecimento de Deus, nós não estamos falando que Deus apaga, ou que Deus tem um lapso de memória. Nós estamos falando que Deus não leva mais em conta. Não leva mais em conta. Por isso que eu falei que nós temos que prestar muita atenção no perdão de Deus, para que nós possamos construir a nossa forma de perdoar. Porque assim também é o nosso perdão. Nós não esquecemos, nós não temos Alzheimer, mas você tem ali na sua mente, e você jamais trará aquilo à tona. O problema é que a gente traz à tona, a gente lembra, a gente remói, mas isso é assunto para a semana que vem. Em segundo lugar, o caráter de Deus. Deus é aquele que paga o preço,
Porque nós temos a mania de baratear a graça. Nós temos a mania de baratear a nossa fé. Nós dizemos, a graça é de graça. Não, a graça não é de graça. Alguém pagou. É de graça para você, mas alguém pagou. Você já parou para pensar nisso? Então, um preço foi pago, a dívida foi rasgada, mas o pecado foi reparado, a dívida foi reparada. Deus não apenas anulou, por isso que eu orei aqui no início, Deus não coloca panos quentes, Ele não coloca panos quentes, Ele está vendo todas as coisas acontecer, Ele está vendo tudo. Então você olha e percebe, como é o perdão de Deus na minha vida? Deus não está vendo isso acontecendo? Aí você olha a injustiça do mundo. Deus não está vendo isso acontecendo, pastor? Está vendo tudo. Mas se um dia Ele resolve perdoar, Ele vai virar a página. Ele não vai colocar panos quentes, mas Cristo vai pagar por ele. Então existe uma reparação. Veja aqui o que diz o verso 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ter compaixão aqui é ter misericórdia, não nos dá a punição que nós merecemos, porque você sabe que existe a diferença entre graça e misericórdia. Graça é aquilo que nós recebemos, que nós não merecemos, e misericórdia é aquilo que Deus não nos dá, o que nós realmente merecemos. Então Deus não apenas nos dá a vida eterna, como Ele deixa de nos dar a punição que nós merecemos. E punição aqui, entenda a punição final, porque a consequência do nosso pecado nós teremos. Então, querido, entenda muito bem isso. O texto está falando de uma reparação. Alguém paga. Não precisa você ir ficar alegrinho e pensar, ô Jesus, muito obrigado, recebi de graça. Então você sai aí em liberdade, o que eu chamo de libertinagem. O crente verdadeiro não é libertino. O crente verdadeiro entende a liberdade em Cristo como liberdade do pecado e não como liberdade para pecar. É diferente. Então, há um preço pago. Alguém pagou o preço. A dívida foi rasgada, mas o preço foi pago. Porque uma vez que o pecado foi cometido, uma vez que a glória de Deus foi manchada, alguém tem que reparar isso. E quem reparou foi Cristo. Cristo ali na cruz do Calvário, Ele pagou o preço. Ele pagou o preço para que nós hoje não tenhamos a punição completa dos nossos pecados. Então, querido, você que está aqui e já é lavado e remido do sangue do Cordeiro, o seu pecado foi punido na cruz do Calvário. E você que está aqui e ainda não tem um compromisso com Deus, o seu pecado, se você não aceitar Jesus e não viver em novidade de vida, o seu pecado vai ser punido em você mesmo, lá no inferno. Só tem duas maneiras do pecado ser punido, do pecado ser pago, ou é na cruz do Calvário, ou é no inferno. A ira de Deus foi derramada sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. E eu gostaria de passar aqui um vídeo. Vai dar para passar? Então vamos lá, pode.
é o Deus que paga a dívida. Ele não apenas rasga aquilo que você fez, mas Ele também paga o preço. Ele paga. Ali, quem subiu e achou que poderia conseguir alguma coisa, foi condenado. Mas aquele que, mesmo com pecados, confiou nos méritos de Cristo, esse sim recebeu de Cristo a salvação. Então, querido, é disso que nós estamos falando. Em terceiro e último lugar, para nós encerrarmos, o Deus que permanece fiel. Nós estamos falando do caráter de Deus. Ele rasgou a dívida, Ele pagou o preço, e em terceiro lugar, Ele permanece fiel. Porque você pode se perguntar, o que garante que essa dívida rasgada e esse preço pago vai perdurar para sempre? É o que diz a palavra de Deus: mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Deus, Ele é imutável, a sua promessa permanece para sempre. O que você tem a ver com Jacó? O que eu tenho a ver com Jacó, pastor? Abraão, o texto diz, Gálatas 3:29 diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, você recebe a promessa de um Deus fiel, de um Deus que não vai mudar de ideia amanhã, de um Deus que te perdoa, e o perdão é de uma vez por todas, para que você não fique trazendo à tona, remoendo. Mas muitas vezes nós ficamos diante daquele dilema, nós nos perguntamos: pastor, mas por que eu ainda não sinto que eu sou perdoado? Essa é a grande questão. Por que nós ainda ficamos na dúvida sobre o nosso perdão? E eu queria dizer para você que o perdão, ele é objetivo, ele está fora de nós, ele vem de Deus. E o sentimento de perdão, ele é subjetivo, ele tem a ver conosco. Não é porque você não se sente perdoado, que você não seja perdoado. Às vezes você foi perdoado de fato, mas você ainda não tem o sentimento desse perdão. Nem sempre você se sentirá perdoado, até porque o maligno vai te convencer de que você não é perdoado. As pessoas vão te convencer, as pessoas vão trazer à tona o pecador que você é. As pessoas vão te acusar dentro da igreja, na sua família, em todos os lugares, as pessoas vão trazer à tona: mas você era isso, mas você fez aquilo, mas você é assim, você é dessa forma. E você vai lembrar naquele momento do sacrifício de Cristo. É o único que você deve prestar contas, é Deus. E para nós encerrarmos, confie na fidelidade de Deus e não nos seus sentimentos. Não fique pensando porque você não se sente perdoado, você não é de fato perdoado. Deus fez uma aliança com você. Se você recebeu essa aliança, se você firmou um compromisso com Deus, mais do que nunca, Ele é aquele que vai permanecer fiel para todo o sempre, para todo sempre. Eu quero orar por você, quero colocar diante do Senhor a sua vida, e eu quero pedir para que Deus venha trazer esse sentimento de perdão para você, para que você possa realmente sentir o perdão de Deus na sua vida. Eu quero pedir você que feche seus olhos neste momento e ore ao Senhor, coloque diante do Senhor a sua vida. E eu queria orar com você que às vezes não sentiu esse sentimento, não teve esse sentimento de perdão. Eu ainda tenho dúvidas, eu ainda fico lembrando de algumas coisas. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, se você ainda tem esse sentimento, se você
não tem esse sentimento ainda de perdão, se você ainda não se sente amado por Deus, se você ainda não se sente perdoado por Deus, eu queria te convidar a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que às vezes ainda não fez um compromisso com Deus também. E eu quero orar por você. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Se você deseja realmente sentir o perdão de Deus na sua vida, feche os seus olhos e ore ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida, o nosso perdão, ó Deus. O perdão que o Senhor tem colocado sobre nós. Nós às vezes não nos sentimos perdoados. Nós não nos sentimos muitas vezes amados. Nós muitas vezes sentimos que o Senhor tem estado surdo no céu, não tem ouvido as nossas orações. Nós queremos pedir que o Senhor venha nos dar a certeza do nosso perdão. Que o Senhor venha colocar dentro do nosso coração a certeza de que o Senhor virou a página, de que Cristo pagou o preço, que foi rasgada a dívida, e que nós agora não temos nada o que temer, nós não temos nada que nos envergonhar, porque o Senhor é o Deus que tem dirigido as nossas vidas e tem nos perdoado. Pai, no nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Eu quero chamar os presbíteros aqui à frente. Quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Verso 4 e 5. Gênesis 4, 4 e 5 diz